Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Santos E eu sou a Jerusa Lopes, e esse é o canal. Sofá da Enfermagem. Bom, e o tema que nós vamos abordar hoje, qual é, Jerusa? Lei do Exercício Profissional, de número 7.498. Barra 86. Que é isso, meu filho? Calma. E Thiago barra 86, que foi lá no ano de 1986 que criaram a Lei do Exercício de Enfermagem dentro do Brasil, na nossa nacionalidade. Ela é subdividida em 3 níveis: enfermeiro, Técnico. e auxiliares de enfermagem, e cada um tem a sua incumbência. E a gente vai explicar o que é ser enfermeiro, que eu ainda estou aprendendo, o Thiago também, e cada dia é uma coisa nova. A gente se constrói dentro dos processos que a gente realiza e dentro das vivências que a gente tem oportunidade. Com certeza. A gente vai falar o que é ser enfermeiro, o que é ser técnico e o que é ser auxiliar. Frisando, é claro que existem algumas instituições que só tem enfermeiro, outras instituições que tem técnico, outras instituições que não tem mais o auxiliar, porque desde 2012 Tem essa vigência aí. criou uma lei que falaram que o auxiliar, auxiliar não ia existir mais, Até que só hoje ia existe. ficar o enfermeiro e o técnico, e até hoje existe. mas ainda continuam formando auxiliares técnicos, ainda está subdividido, porém continua emitindo as carteirinhas de auxiliar técnico Continua aí. e enfermeiro, e enquanto for existindo, as instituições vão acabar contratando, porque a gente fala de categoria, mas a gente também fala sobre categoria de financeiro, né? Com Que as certeza. Que é mais instituições, que muitas pessoas têm dúvida e querem mais saber sobre esse assunto também. as instituições têm aí os níveis de pagamento, embora a gente seja uma área de atuação, uma categoria de muitos profissionais, a gente ainda não tem algumas coisas que regem a profissão, como piso salarial, competência de horas trabalhadas, essas coisas ainda estão Coisas brigando ainda aí. que realmente ainda há muita discussão sobre isso. Coisas do Corém, do COFEM, pelas PLs que estão aí para ser votadas e aprovadas, não depende muito da gente, mas que se a enfermagem se unir, trabalhar junto, talvez a gente consiga angariar e conquistar esses espaços. Por que é importante a gente falar sobre esse tema? Porque muita gente ainda, por exemplo, a minha mãe era atendente de enfermagem. Aí quando que mudou isso, né? Mudou através desse artigo agora que nós falamos agora, de 86. Também existia a questão do cuidador, que ainda não tem uma legislação que fala sobre ele, né? E que muitas vezes acaba praticando também ações da enfermagem. Mas a gente não vai falar hoje de cuidador, só vai falar das competências da enfermagem. Tia, aproveitando que você falou sobre o cuidador, é importante lembrar que ser cuidador não é profissão ainda, não é Exatamente, reconhecida não por tem uma nada instituição, não tem um que órgão reconheça. representante, porém talvez com o tempo vai querer pegar também para poder cobrar anuidade, brincadeira, gente. Mas com o tempo talvez eles queiram representar a categoria. Por quê? Cuidador de idoso é ocupação, não é profissão. Então ela não tem uma lei que rege, ela não tem um órgão que fiscaliza. Um acompanhante toma conta do idoso. É como se fosse, por exemplo, o Thiago tá idoso e aí ele não consegue responder por si próprio e a, uma companhia para poder e a cuidar dele. família não consegue acompanhar, e aí ele paga uma pessoa para vir acompanhar o Thiago dentro das necessidades humanas básicas que ele Trocar tem. minha fralda, de repente, provavelmente. E coisas que ele não vai conseguir fazer por ele. Então não necessariamente precisa ser uma profissão. E aí vem um boom no mercado, principalmente para a questão de home care. E também das horas, né? Que nada está definido. Tem curso que tem 80 horas, tem curso que tem 160. A Quer dizer, categoria aí também tem essa questão de fala se eu vou lavar Exatamente. roupa, se eu não vou lavar roupa. se cozinho, né? Se eu Se eu vou não- cozinhar, de Se eu repente, vou pro limpar a idoso. casa, coisa que Exatamente. o enfermeiro, o auxiliar e o técnico têm as funções definidas e eles têm as características de prestação da assistência, né, de Perfeito. enfermagem. Perfeito, Jesus, perfeito. É bom a gente falar sobre isso. Mas se você quiser também um assunto sobre cuidador, as principais atividades a gente pode discutir em outro vídeo. Não só o assunto, Comente gente. aí. Lembra que o sofá da enfermagem tá ligado com a estação enfermagem. E a estação tá. enfermagem, tá, lógico que tá. A estação enfermagem é uma instituição que oferece cursos para vocês e no momento a gente está preparando o curso de cuidador de idosos e a gente quer informar de forma coerente e adequada como essas pessoas que vão ou cuidar do familiar ou vão cuidar de um outro, né, de uma outra pessoa que pode ser um cliente, no caso, a gente vai estar tentando informar também. Mas hoje a finalidade não é nem falar da estação, nem falar do cuidador, é falar das categorias que regem, né? 7.498/86, falar sobre a incumbência do enfermeiro, o enfermeiro em si, que é a minha formação e a formação do Thiago, para quem não conhece. Eu sou enfermeira de formação,
As minhas pós-graduação é docência universitária, porque eu gosto de dar aula, nem gosto de falar. Tinha que ser jornalista, mas ainda não me convidaram para participar. Enfim, tô Fala aguardando pouco propostas, também, né? Quem sabe ela pode ser uma jornalista, né? Isso. E a gente vai falar sobre o processo, né, de ser enfermeiro. O que é ser enfermeiro, Thiago? Olha, Enfermeiro é aquele cara que vai trocar fralda? Não que ele não possa trocar fralda, gente, peraí. Mas o enfermeiro é aquele cara que tem um estudo no nível superior, né, Thiago? exatamente. E aí ele fica com as partes, Da assistência, sistematização da assistência da enfermagem. as partes críticas, os processos da enfermagem que precisam de maior cautela e maior Com certeza. conhecimento teórico. Prescrição, evolução, várias etapas que A fazem SAI, parte né? da A assistência. SAI, né, Thiago? Propriamente dita. A gente vai fazer a SAI, que é dividida em 5 fases. E não, isso não significa que o enfermeiro também não possa ser assistencial. Mas a principal obrigação, além da assistência, é a sistematização da assistência. Administrativo, né? É ele gerenciar a instituição, a unidade ou o local que ele está atuando. E é claro, tem alguns processos que são privativos do enfermeiro. Exatamente. Mas isso está lá dentro do Código de Exercício Profissional, dentro dos códigos, dentro das liminares, dos artigos e dos processos, que fala que o enfermeiro ele é responsável de passar, por exemplo, um catéter enteral. Sonda nasointeral, pode? Isso, né? Um Exatamente. catéter nasointeral. Catéter. O enfermeiro ele é responsável de passar uma CVD ou Sim. SVD, O no SVD, lugar nossa, mudar, ela né? Ela foi muito Que é uma longe. sonda vesical de demora. E depois o idoso sou eu. Jerusa, deixa eu falar. Sonda nasointeral, sonda vesical de demora, que é a fora, como é que fica mais bonito. Isso, Ela é muito velha. que seja. Eu me formei com Florence lá na Guerra da Crimeia. Tudo bem. Sonda gástrica também, Isso. olha, eu era auxiliar técnico de enfermagem, mas eu cheguei a passar sonda gástrica e também sonda vesical de demora, mas hoje não pode dizer isso. Não, hoje em dia são privativos do enfermeiro e o enfermeiro que faz isso. A gástrica tem algumas instituições que ainda permite que o técnico faça. Exatamente. Algumas instituições, gente, lembrando, tudo é salvo protocolo institucional. E treinamento também. Existe a lei Capacitação. e a lei rege o profissional da enfermagem. E nesse regimento existem os protocolos institucionais, que estão dentro do manual da instituição. Cada Exatamente. instituição tem a liberdade de estar embasada dentro da lei e criar esses protocolos de atuação do profissional. Exatamente. Que muitos locais estão escritos como POP, de repente. Protocolo operacional, né? Exatamente. E aí o Thiago teve a vivência, eu não, já caí direto na graduação, fazia pedagogia, tive os problemas aí que me levaram para enfermagem. Eu fui fazer direto a graduação, eu não passei pelo processo de trauma de ser auxiliar e técnico. Como assim? Eu gostei. É, Não foi muito traumatizante, não. Mas eu não gostei. passei por esse processo, mas o Thiago passou. Então eu vou falar sobre a incumbência do enfermeiro que eu já acabei de esclarecer para vocês. Que são as partes mais difíceis. Específicas, Específicas. gerenciais. São coisas que são atribuídas especificamente ao enfermeiro. Enfermeiro. E aí o Thiago pode falar um pouco sobre ser auxiliar e técnico, porque ele teve a vivência, né, Thiago? Posso, claro. Ele vai explicar o que é a diferença do auxiliar e do técnico, Exatamente. porque eu, na teoria, sei do salário, que é diferente. Mas na prática a gente Diferente. vê que os auxiliares e os técnicos geralmente acabam fazendo praticamente as mesmas coisas dentro da instituição. Cunho de dificuldade é que tem alguns setores das instituições UTI, por exemplo, não pode ter auxiliares. Precisam ter técnicos, Exatamente. porque isso está na lei do exercício Exatamente. profissional. Até pela capacitação que o técnico teve, o auxiliar não teve. Então aí, essa parte o Thiago vai estar explicando para você. Vai lá, Thiago. Bom, o técnico de enfermagem, pessoal, ele não realiza nenhum procedimento técnico, como passagem de sonda nasointeral, passagem de sonda gástrica, cateterismo vesical de demora e alívio. Ainda algumas instituições ainda prezam que o técnico pode passar, mas isso não está escrito que o técnico pode sondar, pessoal. Não está na lei do exercício Não está no profissional. exercício profissional. Então, Tá salvo o protocolo, né, Thiago? exatamente. Eu cheguei na minha profissão, como técnico de enfermagem, na época que eu me formei, Junto com o Flores. na verdade foi a ANEC, mas enfim. Manda horta, foi mandar horta. Então eu cheguei a esse procedimento, só que estatisticamente, Jerusa, com o passar do tempo, muitos eventos adversos acabam acontecendo e na verdade, o porém, descontinuou para a profissão do técnico e auxiliar realizar esses procedimentos. E acabou deixando para o enfermeiro, porque acredita-se que por um enfermeiro ter uma formação de nível de graduação, ele tem maior orientação até para minimizar os riscos de danos Exatamente. e lesões que podem ser as distócias ocasionadas, né?
o enfermeiro, por ele ter esse conhecimento teórico, científico, ele pode evitar o risco de contaminação, pode minimizar o risco de transmissão de algumas doenças, de alguns patógenos dentro da instituição, e aí isso diminui os riscos, né, os bundles, as intercorrências, e até melhora a questão da qualidade de desenvolvimento dentro da própria instituição. Com certeza, até mesmo pela capacitação que ele teve, a oportunidade de estágios também. Ele teve a oportunidade de exercer ali a sua técnica. A gente sabe que hoje, infelizmente, muitos hospitais, muitos formados de sistema de diagnóstico assim, muitos profissionais não tiveram oportunidade de realizar uma passagem de sonda nos estágios, mas é competência do enfermeiro. Agora tem um lance importante que a Jerusa também pode comentar, é pela questão da imperícia, porque muitos enfermeiros, mesmo sendo na categoria responsáveis por uma passagem de sonda nasointeral, ou de repente o cateter às vezes pode demora, mas se ele não souber a técnica... Eu vejo a grande problemática, Thiago, eu, por exemplo, que eu te falei, comentei com a galera, eu não fui auxiliar técnico, eu saí, eu trabalhava em produção, né, trabalhava com vendas, não vou falar da instituição que eu trabalhava, quem era, trabalhava com vendas, com atendimento ao público, fazia faculdade de pedagogia, porque eu sempre gostei de falar, sempre gostei de me comunicar. Ah, é por isso? Nossa. Fazia pedagogia, e aí eu queria fazer alguma coisa na área da saúde, mas eu queria fazer alguma coisa voltada para docência, tanto é que minha primeira pós-graduação é docência universitária, porque na verdade eu queria trabalhar com educação continuada, eu queria trabalhar com formação e capacitação. Porque cada um, quando busca uma profissão, ele busca as vertentes que mais atraem ele, que ele mais vai se desenvolver. Mas chegou um ponto da minha história, Thiago, que eu, como enfermeira, apesar de ter vários cursos de formação, porque está muito ligado ao que você quer para você, ao que você busca, né? Eu, como não tinha sido auxiliar e técnica na minha família, não tinha ninguém que era doido na cidade da saúde. Na minha, praticamente todo mundo é. Diferenças, né? A gente tem diferenças liminares, diferenças, né? Patamares de desenvolvimento profissional diferentes. E aí, lá na pedagogia, eu ia trabalhar com criança, que eu gosto muito, mas veja só, eu gosto de criança dentro da sala de aula. Mas para trabalhar com criança na unidade hospitalar, na assistência, eu já não me vejo. Não é uma questão de gostar, Thiago. É questão de que eu não sei como reagiria lidando com o óbito de uma criança, por exemplo. Lidar com um adulto num processo de doença e num processo de reestruturação de saúde, porque a gente preza porque o paciente ele se reestruture e volte para casa dele e para a família dele. Mas lidar com esse processo da possibilidade de uma criança vir a óbito, eu não saberia lidar. Então, eu tenho o meu limite, como qualquer profissional vai ter o seu limite. Eu tenho certeza que tem algum setor dentro da área da saúde que você tem afinidade e outros que você não tem afinidade. Eu já uso a área de trabalhar com a criança, a não ser que seja uma urgência. Você me traz uma criança que está broncoaspirada, que engasgou, naquele momento da urgência eu vou saber atender e eu vou fazer o processo. Mas ficar 6 horas num plantão, 12 horas num plantão, dentro da assistência voltado só para pediatria, só para criança, eu já não tenho perfil, não é a minha cara. Então é uma coisa que, se eu puder escolher, não me coloco lá, não vou querer estar lá. No começo da minha profissão, por exemplo, eu trabalhava na pediatria, mas depois do processo, exatamente o que você falou, eu tive o óbito no plantão que me travou completamente. Uma criança que era perdedora de saúde, morreu na virada do ano novo. Então aquilo para mim foi traumatizante e a partir de então eu não gosto de trabalhar mais com criança. Mas trabalhei bastante, inclusive na PAI, que a gente fazia coleta de gasometria, mas não é uma área que me encanta. Hoje, por exemplo, eu gosto da área da emergência, no socorro. E é uma área que eu tenho formação específica. Eu sou especialista em urgência e emergência, mas eu, por exemplo, é uma área que não me cria aptidão, que não me... Ai, nossa, eu gosto de ficar no pronto-socorro, é a área que eu quero estar lá. Não, se precisar cobrir, eu cubro. Eu fiz essa pós-graduação também de urgência e emergência, adorei, uma área que eu gosto muito de atuar. Aprendi depois porque eu tinha trauma de atender parada cardiorrespiratória. Para mim, eu nunca ia conseguir atender. Até que o professor na faculdade me destravou e a partir de então eu gosto agora de emergência. Nada contra, mas eu não gosto não. E aí cada pessoa, cada profissional dentro da categoria de atuação vai saber aonde ele pode trabalhar ou não pode trabalhar. E aí o gestor, administrador da instituição, que é conhecido como supervisor da enfermagem, esse cara precisa ter o feeling de olhar que aquele profissional ele cabe naquele setor ou ele não cabe naquele setor de atuação. Por quê? O que acontece? Quando eu coloco, por exemplo, o Thiago
num setor de pediatria que ele tem trauma, ele vai fazer porque ele precisa fazer. Ele precisa estar atuando naquele setor. Mas, cara, você imagina só o que é você trabalhar 6 horas ou 12 horas sobre uma pressão emocional. Porque precisa se lembrar que o profissional de enfermagem, ele é uma pessoa. Então, ele lida com as emoções alheias dos clientes que ele atende, do familiar, do acompanhante, mas ele lida com as emoções dele. Então, se eu forço ele a trabalhar 12 horas, ou sei lá, 365 dias no ano, num setor que ele não tem aptidão emocional, não é aptidão teórica, gente, porque teoria você estuda, você aprende, você desenvolve. Eu falo de aptidão emocional, é aquilo que me mexe, que movimenta o meu eu, que me transforma. Desencadear outros problemas. Aí você vai começar a ter nível de absenteísmo, de falta de atestado. Síndrome de burnout. A síndrome de burnout. Meus TCC são tudo síndrome de burnout. E aí você vai começar a ter várias problemáticas. Então, além disso tudo, o enfermeiro, Thiago, ele é gestor. É ele que está na ponta do administrativo das escalas. É ele que está conhecendo os auxiliares praticamente técnicos, todos os hospitais são assim. Todos os hospitais, geralmente, quem está na cabeça da assistência É o enfermeiro. Então, o cara que ele se propõe a trabalhar numa supervisão de enfermagem, uma administrativa gerencial, né? Gestão de pessoas dentro de uma unidade hospitalar, ou dentro de uma clínica, ou dentro de qualquer lugar, que ele vai liderar as equipes de modo geral, porque o supervisor é a cabeça, o enfermeiro ele é responsável pela unidade que ele está, ele vai gerenciar aquela equipe. Mas quem vai gerenciar a escala é o supervisor. A pessoa que trabalha dentro da área da saúde, como enfermeiro ou como auxiliar técnico, ele precisa ter empatia, né? Precisa saber se colocar no lugar. É como o Thiago falou, o técnico e o auxiliar estão ali equiparados, né, Thiago? Exatamente. Na verdade, não existem muitas diferenças. A questão complementar do estudo tem algumas diferenças como gestão, setores fechados como o centro cirúrgico, a própria unidade de terapia intensiva. Então, o técnico de enfermagem, hemodinâmica também, pediatria, UTI pediátrica, se não me engano, também é técnico. Exatamente. Então, esses setores fechados de mais responsabilidade, o técnico, por ter essas matérias na sua complementação de estudo, eles devem ficar nesse setor. Apesar que existem algumas situações de alguns hospitais que auxiliares estão nesses setores. Então, como a gente falou, na verdade depende muito do hospital. A gente ouviu, como a Genusa falou, que essa profissão seria descontinuada, mas até hoje existe. Então, o auxiliar hoje está mais presente no programa Saúde da Família, está presente em postos de saúde, mas ainda está muito presente dentro de alguns hospitais. E é uma coisa que não depende nem de mim nem do Thiago para poder dizer se vai continuar ou se não vai continuar. Está tudo embasado dentro da lei. E se o próprio órgão representante, que é o Corém, o COFEM, permite que exista mais formação, de 20 anos, que na verdade fala que vai ser. as pessoas vão continuar atuando. Mas você, profissional da área da saúde, que quer progredir profissionalmente, que está como auxiliar, não para no auxiliar não, galera. Estuda bastante, vira técnico, se for aí da ideia de vocês, da cabeça de vocês, vão fazer graduação, né, Thiago? Vão fazer. Porque aí vocês precisam entender que cada categoria da enfermagem tem um ponto forte e tem um ponto fraco. E assim, ser auxiliar tem um ponto forte de ser auxiliar, tem um ponto fraco de ser auxiliar. Técnico a mesma coisa e enfermeiro a mesma coisa. Cada um dessas categorias tem a sua problemática de atuação. Adianta eu sou auxiliar e aí eu falar seja enfermeiro é muito fácil. E aí eu nem me preocupo em ver o que o enfermeiro faz, qual que é a atuação do enfermeiro. Ou então, por que o técnico ganha mais coisas do que eu, tem mais privilégio do que eu, pode ficar em tal setor? Por que o técnico isso, porque o técnico aquilo, mas você não estudou para ser técnico, você não sabe o que o técnico pode fazer ou não pode fazer. E aí a gente não conhece as próprias categorias da enfermagem. Então, antes da gente falar qualquer coisa, precisa conhecer. Com certeza. Agora, auxiliar técnico de enfermagem, eles são procedimentos como cuidados de enfermagem. Tudo que for relacionado a cuidados é o auxiliar de enfermagem. Porque, apesar que hoje existe uma resolução recente, agora no mês passado, que todo técnico auxiliar de enfermagem, se o hospital estiver auxiliar, precisa estar presente no procedimento da sondagem vesicular de morte. Não é o enfermeiro hoje que passa mais sozinho. É o enfermeiro que realiza a passagem, mas o técnico deve estar do lado para auxiliar na abertura dos materiais, acompanhar o procedimento em si. Por isso que você precisa saber como que passa uma sonda. Quais são os materiais que de repente são utilizados numa sondagem vesicular de demora ou de alívio. E entender que no desaforo, quando o enfermeiro está atarefado nas rotinas dele, ele pede para você separar uma bandeja, só passar uma integral ou passar
uma vesical. Você tem, na verdade, saber, você pode separar se o enfermeiro, né, de repente, solicitar para você essa passagem. E é importante entender, Thiago, que dentro da instituição, dentro do hospital, ou seja, uma clínica ou qualquer lugar, que a gente atue como equipe, auxiliar técnico de enfermagem é uma equipe voltada para prestar atendimento com excelência e empatia. E eu preciso ter empatia com o meu colega enfermeiro, eu preciso ter empatia com o meu colega auxiliar, com o meu colega técnico, porque se eu tenho empatia e eu entendo a necessidade dele, eu vou ajudar ele quando ele precisar de mim e ele vai me ajudar. Não vai ficar aquela via só de uma mão, tipo, só eu que ajudo, só eu que ajudo e você nunca me ajuda. O que precisa e que falta muito mesmo na enfermagem, Thiago, é a questão da empatia com o meu coleguinha, que quase não tem, quase zero, sabe? Eu acho que o enfermeiro não precisa de ajuda, ele tem a obrigação de fazer as coisas por mim, que eu sou auxiliar técnico, e aí então o enfermeiro acha que ele não precisa ajudar o auxiliar técnico, mas como que eu vou ajudar? Eu tenho tantos pacientes para fazer isso e aquilo outro, o auxiliar técnico não vou ajudar. Não, gente, ele trabalha direcionado com um foco único, que é atendimento de excelência, é priorizar que aquele paciente que está ali, cliente, né, no caso, na instituição, ele vá para casa dele, o seio familiar dele, né, da melhor forma possível. E que o familiar, ele sinta que apesar das limitações que você tem, porque temos limitações, né, às vezes é de funcionários, tem pouco funcionário para rotina. Isso é uma guerra dos hospitais que... Às vezes é pouco enfermeiro para a unidade que precisa. A gente tem as nossas limitações dentro das instituições, que a gente não tem por que ficar discutindo essas limitações, a menos que vocês queiram dar exemplos e fornecer informações. Comentários aí embaixo, colocar nos comentários e a gente vai discutindo depois. Mas de forma geral, a assistência de enfermagem é voltar ao quê? É dizer que aquela pessoa que é assistida por gente, a gente vai dar a melhor condição para ela, seja no processo de recuperação, ou seja no processo que ela vai progredir ao óbito ou alguma coisa do tipo, porque dentro da enfermagem a gente acompanha a primeira abertura, né, do olho, que é o nascimento, e a gente também acompanha, infelizmente ou felizmente, quando é a hora de partir. Exatamente. Eu acho que ficou esclarecido. É isso, já? Acho que é isso. Alguns procedimentos, de repente, se vocês quiserem, de repente, alguns procedimentos que vocês podem ter dúvidas, perguntar esses dias, por exemplo, auxiliar técnico pode fazer aspiração orotraqueal? Gente, aspiração é diferente de fisioterapia respiratória. Quem faz isso é o fisioterapeuta. Eu não posso dizer que só o fisioterapeuta vai aspirar. Se o paciente tiver secretivo, ele pode fazer, né? Então, se você tiver dúvidas sobre esses procedimentos, comenta aqui, só para a gente deixar o vídeo muito bom. Coloca nos comentários se você tem dúvida de algum procedimento e a gente esclarece aqui nos próximos vídeos. A gente vai buscar as informações e a gente traz para vocês. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, dá um like no vídeo, compartilha com seus amigos. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. É isso, gente. Beijos. Voltamos no próximo vídeo, próxima semana. Tchau, tchau.